Olá! Vamos fazer uma revisão da aula das crianças de diferentes lugares de história, tá? Da disciplina de história. Na nossa sociedade brasileira, ela foi formada por várias culturas diferentes, tá? E a Tia Beth vai contar para você, principalmente para a gente se atentar a três características principais, tá? Que foram as crianças europeias, as crianças de origem indígena e as crianças de origem africana. Cada um participou e contribuiu da formação da nossa cultura. As crianças europeias, quando vieram para o Brasil, elas trouxeram brincadeiras, costumes, regras, estudos, tudo isso foi incorporado na nossa sociedade. E isso vieram das contribuições justamente das crianças europeias. Mas no nosso país, antes mesmo de os portugueses estarem fazendo a nossa colonização, nós já tínhamos aqui habitantes. Os habitantes daqui eram os indígenas. Os indígenas, eles já tinham um costume totalmente diferente do que a gente tem hoje, tá? A contribuição deles é que na organização familiar, as crianças, quando ela nasce, ela faz parte, até os 7 anos, das atividades que a mãe faz, tá? Então, a mãe, a mulher na tribo indígena, ela tem as características de agricultura, de plantar, de cuidar dos idosos, de cuidar das crianças, de cuidar toda dessa organização das ocas, né? Dessa contribuição dessa comunidade. Os meninos e as meninas, até os 7 anos, eles ficam nessa dinâmica com a mãe. Quando o menino faz 7 anos, ele já começa a aprender com os homens, né? Com os guerreiros, com o pajé, com o cacique. Ele já tem uma outra dinâmica, ele já começa a aprender as funções que os homens exercem nesta comunidade. E as meninas continuam com a mãe para aprender tudo que a mãe faz e o que a mãe exerce ali na tribo, tá? Então, essa parte também ela foi incorporada na nossa cultura. Os escravos, quando vieram para o Brasil, muitos vieram até criança também. Criança também vieram. E nesse momento, até uma determinada faixa etária, eles não exerciam funções muito pesadas. Eles às vezes acompanhavam as mães, mas quando eles já estavam maiores e não tem uma faixa etária determinada, eles já ficavam também ali próprio para fazer as atividades que a mãe ou o pai já estavam exercendo. Claro que sempre dentro daquela situação eles tinham os costumes deles, então eram através das batucadas, eles gostavam de sempre de cordões, colares bem coloridos com miçangas, eles gostavam dos instrumentos musicais, dos tambores, das músicas, das cantigas, das rodas. Então, assim, muitas cirandas que nós temos hoje vieram das heranças dos negros. Algumas brincadeiras também vieram dessa herança dos indígenas, brincadeiras das meninas, dos meninos europeus que quando chegaram aqui foram incorporados na nossa sociedade. Então a gente precisa entender que a nossa sociedade hoje, ela tem um pouquinho de cada um dessas crianças que viveram e que interagiram, que se comunicaram de alguma forma, e ali foi se formando o quê? O nosso povo, a nossa cultura, tá? Não tem discriminação, ali foi a formação, cada um contribuiu um pouquinho. Então, vamos lá, fechando o nosso pensamento aqui. A contribuição desses 3 segmentos foi muito importante, tá?
Então, dentro da cultura indígena, eles contribuíram com a ajuda das bonequinhas de argila, eles faziam tudo com materiais naturais. Os adultos indígenas estavam sempre auxiliando as crianças, né, ensinando brincadeiras, cantigas, histórias com lendas. Tudo isso era uma forma de ensinar e de brincar também, de diversão dos indígenas. A contribuição europeia, ela trouxe brincadeiras como bola de gude, jogo de botão, papagaio, que é a pipa, né? Então essas contribuições foram uma dinâmica que foi acrescentada na nossa cultura. E a contribuição dos negros, foi como a tia falou, eles gostavam muito das cantigas, das cirandas, também de histórias através de lendas dos seus povos, da sua cultura africana. Isso tudo eles trouxeram e as crianças utilizavam através de ensinamento e também de diversão. Eu vou colocar o desenho aqui, a foto, que eu já realizei com uma turma aí mesmo na escola sobre uma bonequinha que eu achei assim de uma história fantástica, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Imagine as crianças quando eles vinham naqueles navios que demoravam às vezes 2, 3 meses para chegar ao Brasil, e eles dentro daquele navio confinado, né? Criança gosta de brincar, criança gosta de conversar, de histórias. Então, assim, muitas negras africanas, elas criavam brinquedos através de pedaços da própria roupa. Ela rasgava um pedaço do pano e tem uma boneca que se chama Baionir, e ela foi essa criação de um pedaço de pano que as negras tiravam das suas próprias roupas e criavam através de nozinho a cabeça, os braços, e não precisava nem costurar, ela simplesmente fazia com a própria mão e com um nozinho e criava a boneca para que as crianças pudessem brincar. Então, assim, isso tudo vem da cultura africana e que por muito tempo ficou na nossa sociedade e que junto com a contribuição indígena, da contribuição europeia, eles formaram essa nossa cultura, que ela é um pedacinho de cada cultura que nós adquirimos e transformamos e adaptamos à nossa realidade, tá bom? Então eu preciso pensar que apesar das diferenças, a gente consegue extrair e modificar e adaptar para a nossa realidade particularidades das outras sociedades que nos fazem pensar que eles são importantes e que precisam de respeito, tá? Porque foram importantes para a nossa formação do nosso povo brasileiro, tá? Essa foi a revisão. Espero que tenha alcançado vocês, que vocês consigam fazer bom uso do vídeo, e deixo aqui um abraço para vocês.